Moving up and down again. Men go mad with watching him. There's no discharge in the war. Boom, 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 boom. Moving up and down again. There's no discharge in the war. Rise, rise, rise. To think of something different. Oh, rise, God, me from going lunatic. Moving up and down again. There's no discharge. Depois dessa pequena interferência que tivemos e desse pequeno hiato de uma semana, vamos finalmente afundar no oceano e adentrar nas águas profundas. Mas o que de fato essas águas escondem? O que as profundezas escuras e geladas do nosso oceano guardam? Eu te respondo, elas guardam uma criatura gigante e poderosa conhecida como o Bloop. O Bloop é um som submarino de frequência ultra baixa detectado em 1997 pelo NOAA e que até hoje intriga cientistas e entusiastas do mistério. O som foi capturado por sensores originalmente projetados para detectar submarinos nucleares soviéticos e teve amplitude suficiente para ser ouvido a mais de 5.000 quilômetros de distância. O mistério se intensificou porque o som tinha características similares a de um ser vivo, mas se fosse de origem biológica, a criatura teria que ser maior que uma baleia azul, o maior animal conhecido. Ao longo dos anos, surgiram várias teorias sobre a possível origem do Bloop. A hipótese mais aceita atualmente é que ele foi gerado pelo fenômeno dos icequakes, que são rupturas em geleiras que liberam o som de maneira parecida com eventos sísmicos. Isso explicaria a potência do som e o fato dele ter sido capturado em uma região onde o derretimento de gelo é comum. Outras teorias, menos aceitas, incluem a possibilidade de submarinos nucleares ou alguma máquina desconhecida. Apesar da explicação científica, o Bloop ainda alimenta teorias da criptozoologia e ficção científica. Algumas pessoas especulam que possa ser um monstro marinho gigantesco ou mesmo algo relacionado ao mito de Cthulhu, já que a origem do som é próxima à localização fictícia de Hylia, a cidade submersa criada por H.P. Lovecraft. No entanto, desde 1997, o som nunca mais foi registrado, tornando o Bloop um dos grandes enigmas do oceano. E outro criptídeo que também é considerado um monstro e tem relação com os mares é o monstro de Moore Beach. O monstro de Moore's Beach foi uma carcaça de um criptídeo descoberta em 1925 em Moore's Beach, na Califórnia. Foi descrito por testemunhas como tendo uma cabeça grande com uma boca em forma de bico e olhos minúsculos. Algumas testemunhas até descreveram a criatura como tendo penas, pelos, pele de elefante, pernas e até mesmo unhas dos pés. No entanto, a identidade dessa criatura foi rapidamente descoberta como sendo uma baleia de bico de Bird. Saindo dessa pegada de criaturas marítimas, vamos dar um pulinho no Japão e falar de um yokai criptídeo, conhecido como Tsukinko. O Tsukinko, também chamado de Bat-Hebi no nordeste do Japão, é uma criatura lendária do folclore japonês, descrito como uma cobra de corpo peculiar. O seu formato é inusitado, com uma circunferência central bem maior do que sua cabeça ou cauda, além de presas e veneno semelhante ao de uma víbora. A criatura, que mede entre 30 e 80 centímetros, é conhecida por supostamente ser capaz de pular grandes distâncias, chegando a realizar um segundo salto no ar. Em algumas versões, o Tsukinko pode falar, mentir e até mesmo demonstrar um gosto por álcool, além de supostamente engolir a própria cauda e rolar como uma rota, em um movimento que lembra a cobra de arco do folclore americano. No ano de 1980, o Japão foi tomado por uma onda de relatos de avistamentos da criatura, especialmente na província de Nara. Saindo agora do Japão e voltando aos Estados Unidos, mais especificamente na região do Alabama, vamos falar do Metal Man. O caso do Homem de Metal de Falkville, no Alabama, ocorreu em 17 de outubro de 1973 e é uma das histórias mais intrigantes envolvendo encontros com entidades desconhecidas. Tudo começou quando o chefe de polícia Jeff Greenall, fora de serviço na época, recebeu um chamado sobre o avistamento de uma nave espacial em um campo. Equipado com sua câmera Polaroid, ele foi investigar,
Mas ao invés de um disco voador, encontrou algo ainda mais estranho. Uma figura humanoide envolta em um traje que lembrava papel alumínio brilhante e liso como vidro. A criatura tinha movimentos peculiares, descritos como infantis ou similares ao de um macaco, mas também mecânicos e robóticos. A sua cabeça parecia estar fundida ao corpo sem pescoço visível, e havia uma antena em sua estrutura. O policial conseguiu tirar 4 fotos antes que a entidade disparasse em alta velocidade. Segundo ele, o ser corria com uma velocidade impressionante, cobrindo grandes distâncias com um movimento que parecia ser elástico. O policial tentou persegui-lo com sua caminhonete, mas mesmo a 56 km/h não conseguiu acompanhá-lo. Ele acabou perdendo o controle do veículo e caindo em uma vala, encerrando sua tentativa de seguir o estranho visitante. Continuando nos Estados Unidos, mas agora nas florestas, vamos falar de uma das minhas criaturas favoritas e uma das mais perturbadoras que eu conheço, o Wendigo. O Wendigo é uma figura marcante no folclore dos povos algonquianos e é retratado como um espírito maligno ou criatura que consome humanos, e está associado às florestas do norte do Canadá nos Estados Unidos. Ele pode se manifestar como um monstro com traços humanos ou como um espírito que corrompe uma pessoa, transformando-a em algo monstruoso. A lenda do Wendigo está profundamente ligada a temas como ganância, assassinato e violação de tabus culturais, representando a decadência moral e o perigo de ceder a desejos destrutivos. Visualmente, o Wendigo é descrito de várias formas, mas geralmente é alto, esquelético e assustador, com pele cinzenta ou apodrecida, olhos fundos e um odor de morte. Em algumas versões, ele possui chifres ou presas, enquanto em outras mostram ele como mais humano. A principal característica do Wendigo é sua fome insaciável por carne humana, o que o torna uma metáfora para a ganância e o excesso. A lenda também reforça o respeito pelos valores comunitários, destacando o perigo de abandonar esses princípios em tempos de escassez ou necessidade. Além do mito, o Wendigo é associado à psicose Wendigo, um termo controverso usado para descrever um estado psicológico em que a pessoa desenvolve um desejo obsessivo por canibalismo, mesmo quando há outras fontes de alimento. Agora, mudando de assunto, na ilha Corfu, alguns anos atrás, apareceu uma criatura que intrigou os turistas de lá, principalmente por não saber de fato o que era aquilo. Vamos dar uma dissecada na criatura da ilha Corfu. A criatura da ilha Corfu, também conhecida como golfinho grego, é um mistério marinho que gerou debates acalorados entre criptozoologistas e curiosos, após a divulgação de fotos tiradas na costa da Grécia. A criatura parecia um animal mutante ou desconhecido, lembrando vagamente o ancestral Ambulocetus, mas com um corpo alongado e comportamento que intrigava os observadores. O registro foi feito pelo turista escocês Harvey Robertson, enquanto navegava em cavernas marinhas. No entanto, ele só percebeu a presença de um suposto animal ao revisar as imagens capturadas. Apesar das teorias que apontavam para um golfinho mutante, um peixe lúcio ou até mesmo um ser alienígena, especialistas como o zoólogo Dr. Darren Naish sugeriram que o mistério tinha uma explicação muito mais simples e decepcionante. A criatura era na verdade um paralama de plástico flutuando no mar. Essa interpretação foi amplamente aceita, encerrando o caso como um erro de percepção visual. E outra criatura que habita as águas mais densas e macabras, principalmente da mitologia grega na cidade de Lerna, é a Hidra. A Hidra de Lerna era um monstro temível da mitologia grega, filha de Tifão e Ecdna. Vivendo em um pântano na argólia, ela possuía um corpo de dragão e várias cabeças de serpente, que segundo algumas versões, se multiplicavam ao serem cortadas. Além disso, o seu hálito venenoso era letal, e apenas o cheiro do seu rastro poderia matar uma pessoa. Criada pela deusa Hera com o objetivo de eliminar Hércules, a criatura se tornou um dos desafios mais icônicos do herói. No segundo dos 12 trabalhos, Hércules enfrentou a Hidra, mas percebeu que cortá-la era inútil, pois as suas cabeças renasciam. Com a ajuda do seu sobrinho Lolau, ele começou a cauterizar os cortes com fogo, impedindo a regeneração. Por fim, restou apenas a cabeça imortal que o herói enterrou sob uma pedra. Após a vitória, o herói mergulhou suas flechas no sangue da Hidra, tornando-as extremamente venenosas. Agora eu vou fazer uma menção honrosa a uma criatura extremamente bizarra que eu particularmente considero sim um criptídeo, o Demogorgon. O Demogorgon é uma criatura humanoide alta e muito magra, com membros alongados. Sua cabeça parece não ter traços faciais, até que desenrola a carne como uma flor, para revelar pétalas forradas com muitos dentes afiados e uma grande boca aberta.
Os braços do Demogorgon e suas pernas terminam em garras, e sua pele é viscosa. Feita essa menção honrosa, vamos sair do campo das séries e dar uma pequena passadinha no Natal e falar do Krampus. O Krampus é uma criatura sombria do folclore europeu, conhecido como o oposto maligno do Papai Noel. Enquanto São Nicolau premia as crianças boas, o Krampus pune as desobedientes, arrastando correntes e carregando um saco para levá-las embora. A tradição é forte nos Alpes, especialmente na Austrália e na Alemanha, onde jovens se vestem de Krampus no início de dezembro para assustar as crianças e manter a lenda viva. As suas fantasias costumam incluir chifres, peles de animais e a máscara de madeira detalhadamente esculpida. Além do Krampus, figuras semelhantes aparecem em outras partes da Europa. Até meados do século XX, ele era uma figura usada para disciplinar crianças, ameaçando levá-las embora caso se comportassem mal. Antes de passar para a próxima criatura, se você gostou do Krampus, tem um vídeo inteiro no canal sobre criaturas que aparecem no Natal. Se o tema interessar, dá uma passadinha lá. Agora, mudando completamente de assunto, vamos falar de uma criatura que é um verdadeiro predador das sombras, o Shadow Mastiff. O Shadow Mastiff, ou Machins das Sombras, são criaturas assustadoras que vagam pelo plano das sombras, sempre envoltos em escuridão e destruição. Esses cães monstruosos são conhecidos por seu tamanho gigantesco e sua habilidade de se fundir às sombras, tornando-se praticamente invisíveis em qualquer ambiente que não tenha luz solar direta. Seu uivo arrepiante pode fazer até os mais corajosos tremerem, e aqueles que escutam seu latido podem ser tomados pelo pânico instantâneo. Essas criaturas caçam na escuridão, atacando qualquer presa disponível e demonstrando um ódio intenso pela luz. Caso uma iluminação forte recaia sobre eles, eles uivam de fúria antes de sumirem. A sua presença é quase imperceptível, até que seja tarde demais, já que apenas a luz do sol consegue revelar sua silhueta ameaçadora. Feitiços e fontes artificiais de luz são ineficazes para dissipar sua camuflagem natural. Além de serem predadores furtivos, são rastreadores excepcionais, guiando-se pelo olfato aguçado para perseguir suas vítimas. O seu latido não é apenas um aviso, mas uma arma que pode paralisar suas presas de medo, tornando a caçada ainda mais mortal. Para finalizar as águas profundas, eu gostaria de falar de um criptídeo bem peculiar e nebuloso. Não existe nenhuma informação quanto a ele, apenas um desenho rupestre com uma arte que representa o Homem Louva-a-Deus. A figura, com apenas 14 centímetros de altura, retrata uma criatura metade homem e metade louva-a-Deus, algo extremamente raro. Enquanto a maioria das inscrições pré-históricas apresenta animais mais alongados ou figuras humanas estilizadas, essa gravura destaca-se pelas 6 patas características de um inseto, combinadas com uma cabeça triangular e olhos grandes, semelhantes a um louva-a-Deus. A descoberta foi feita em escavações entre 2017 e 2018, mas só recentemente foi analisada em maior detalhe devido à sua natureza incomum. A figura do louva-a-Deus tem uma forte ligação com o misticismo em culturas antigas, e isso pode ter influenciado a criação dessa figura. No livro Egípcio dos Mortos, por exemplo, o inseto aparece como uma divindade menor do submundo e um guia espiritual, conduzindo os mortos em sua jornada. Essa representação sugere que o louva-a-Deus era visto como um símbolo poderoso, possivelmente associado a rituais ou crenças espirituais, algo que o estudo tenta explorar ao compará-lo com outras representações artísticas de diferentes regiões do mundo. Apesar da sua natureza peculiar, a figura permanece envolta em mistério. Os pesquisadores ainda buscam entender o contexto cultural e espiritual em que ela foi criada. E com isso, finalizamos as águas profundas e o iceberg. Mas espera, além do iceberg, existe algo mais. Sim, existe o fundo do oceano, e como já estamos aqui, vamos explorar ele também. Aqui as coisas começam a ficar um tanto bizarras. Dessa camada em diante, as criaturas não são só perturbadoras, mas as informações sobre elas na internet são extremamente limitadas. Mas vamos começar de leve e falar dos Nightcrawlers de Fresno. O Fresno Nightcrawler é um dos criptídeos mais bizarros já registrados, conhecido por sua aparência peculiar e por ser capturado apenas em filmagens. Suas aparições mais notáveis ocorreram na Califórnia, em Fresno e no Parque Nacional de Yosemite, além de relatos em Ohio, Montana e até mesmo na Polônia.
Sua forma incomum, composta basicamente de pernas longas e uma parte superior mínima, faz com que pareça uma entidade fantasmagórica caminhando silenciosamente pela noite. A criatura também foi associada à chamada Criatura da Área Carmel, um ser humanoide sem braços avistado por um ex-fuzileiro naval em Ohio. Os avistamentos gravados mostram criaturas caminhando de forma estranha, quase como se deslizassem, com alguns relatos indicando uma espécie de membrana entre os joelhos e o tronco. A filmagem mais famosa, capturada por uma câmera de segurança em Yosemite, exibe duas dessas entidades, uma maior e outra menor, reforçando a teoria que podem ser uma espécie desconhecida. No entanto, a baixa qualidade das imagens sempre levanta dúvidas sobre sua autenticidade, levando muitos a acreditarem que se trata de uma farsa bem elaborada. Apesar de sua aparência assustadora, o Fresno Nightcrawler não demonstra comportamento agressivo e parece apenas vagar sem rumo. Algumas teorias sugerem que pode ser um ser extraterrestre, um espírito ou até mesmo uma entidade folclórica desconhecida. Outros acreditam que as filmagens são apenas marionetes bem feitas ou truques digitais. E outra criatura com uma aparência bem sinistra e intrigante é a criatura de Metepec. A criatura de Metepec foi um dos casos mais curiosos da ufologia mexicana, inicialmente apresentada como um possível ser extraterrestre. Descoberta por um fazendeiro em uma armadilha, a criatura teria mostrado comportamento agressivo antes de ser eliminada. O seu corpo acabou nas mãos do jornalista Jamie Maussan, que era famoso por investigar fenômenos ufológicos, e ali ele acreditava ter encontrado um alienígena real. A aparência do ser, com pele acinzentada, cabeça grande e olhos voltados para a frente, reforçava a teoria de que poderia ser algo não pertencente à fauna terrestre. Porém, a história desmoronou quando foi revelado que a criatura era uma farsa. O taxidermista Urso Moreno Ruiz confessou que havia fabricado o ser usando o cadáver de um sagui de topete amarelo. Mesmo assim, algumas pessoas insistem que esse cadáver foi criado para encobrir o achado genuíno, alimentando ainda mais teorias da conspiração. A semelhança da criatura com os alienígenas Grey fez com que especulações sobre seu possível planeta natal surgissem, sugerindo um ambiente com atmosfera semelhante à da Terra. Agora vamos dar uma pequena viajada para a Ucrânia, no período de um dos acidentes radioativos mais macabros da humanidade. Falaremos do Homem-Pássaro de Chernobyl. O Homem-Pássaro de Chernobyl, também conhecido como Pássaro Preto de Chernobyl, é um dos relatos mais misteriosos ligados ao desastre nuclear de 1986. Testemunhas da usina e das áreas próximas relataram ter visto uma criatura assustadora, um humanoide alado com olhos vermelhos brilhantes. Além dos avistamentos, muitos desses trabalhadores sofreram pesadelos perturbadores e até receberam ameaças por telefone, o que reforçou a crença de que algo sobrenatural estava acontecendo. O pânico cresceu até a explosão do reator 4, e aqueles que sobreviveram afirmaram ter visto a criatura sobrevoando os destroços envoltos em fumaça radioativa. Após o desastre, não houve mais relatos do pássaro preto de Chernobyl, o que leva à teoria de que ele seria um presságio de catástrofes. Isso conecta a criatura diretamente ao Mothman, que eu falei na parte 1 desse iceberg. Ambas as entidades compartilham características físicas e estão associadas a sonhos premonitórios e eventos trágicos. Para alguns, isso sugere que o pássaro preto pode ser uma manifestação do mesmo ser ou algo semelhante, aparecendo para alertar sobre tragédias iminentes. Há quem tente explicar o fenômeno de forma mais racional, sugerindo que as testemunhas viram uma cegonha preta, uma ave rara na região. No entanto, essa explicação não justifica as experiências aterrorizantes das vítimas. E como o Mothman, o pássaro preto de Chernobyl nunca mais foi visto depois da tragédia. Se for realmente um presságio de desastres, o seu reaparecimento pode significar que algo grande está prestes a acontecer novamente. E outro animal que também lembra um pássaro, mas dessa vez pré-histórico, é o Hopen. O Hopen é um criptídeo voador relatado na ilha de Umboi, em Papua Nova Guiné, que se destaca por emitir uma luz brilhante durante o seu voo. Muitos criptozoologistas acreditam que ele poderia ser um pterossauro sobrevivente, devido às descrições de uma cauda longa com ponta em formato de diamante e aparência sem penas. Expedições de pesquisadores americanos entre 1994 e 2004 buscaram provas da existência do Hopen, resultando apenas em avistamentos distantes de sua suposta bioluminescência. Relatos nativos de ocidentais sugerem um padrão de comportamento. O Hopen dormiria no interior da ilha durante o dia e à noite voaria em direção aos recifes para se alimentar, possivelmente de peixes ou outros animais marinhos.
A luz que ele emite dura de 5 a 6 segundos e parece ajudar na navegação noturna. Testemunhas afirmam que a criatura voa a cerca de 100 a 160 metros acima da copa das árvores antes de pousar. Agora, saindo dos céus e dando uma passada pelas águas do Lago do Urso, vamos falar do monstro de Bear Lake. O monstro de Bear Lake é uma lenda que surgiu no século XIX sobre uma criatura misteriosa que habitaria as águas do Lago Bear entre Utah e Idaho. A história começou com artigos do colono Joseph C. Rich, que afirmou relatar avistamentos locais, mas depois confessou ter inventado tudo. Apesar disso, a lenda continuou, e relatos esporádicos de uma criatura semelhante a uma serpente com patas curtas, corpo ondulado e espinhos nas costas ainda surgiram ao longo dos anos. Alguns descreveram o monstro como sendo rápido e enorme, variando entre 12 e 15 metros de comprimento, com uma cabeça parecida com diferentes animais, como uma vaca, uma lontra ou um crocodilo. Mesmo após a admissão de Rich, novos avistamentos surgiram, incluindo um relato em 1907 sobre um ataque a um acampamento e um caso em 2002 envolvendo um empresário local. A popularidade do monstro fez com que ele se tornasse um ícone turístico, inspirando passeios temáticos, barcos decorados e até competições para nomear a criatura, que foi batizada de Isabela em 1996. Embora a história seja considerada uma farsa, a crença na criatura nunca desapareceu completamente. Saindo do mundo real e dando uma passadinha no mundo dos games, vamos falar de um criptídeo muito presente na série de jogos Fallout, o Ogua Corp. O Ogua é um criptídeo inspirado no folclore dos Montes Apalaches. Essa criatura gigantesca se assemelha a uma tartaruga monstruosa, e sua existência está profundamente ligada ao culto de Mothman, um grupo de fanáticos que acredita que o seu sangue antigo contém segredos místicos e a capacidade de enxergar o passado. Por conta disso, o culto persegue Ogua, tentando sacrificá-lo em rituais sombrios para o seu deus inseto. A criatura segue um padrão migratório, movendo-se lentamente para o sul até Cranberry Bog, onde se estabeleceu. Os cultistas monitoram seu trajeto de perto, acreditando que seu sacrifício pode conceder visões sobrenaturais. Essa conexão com Mothman e o misticismo local faz Ogua uma peça importante na mitologia pós-apocalíptica do jogo, enriquecendo o mundo com mais um ser lendário e temido. O próximo monstro também foi extremamente temido em sua época e aterrorizou toda uma cidade, o macabro visitante de Van Meter, ou melhor, o monstro de Van Meter. Os encontros com a misteriosa criatura, que logo foi chamada de Visitante, geraram uma série de investigações em busca de respostas. As pegadas enormes que apareciam nos locais dos avistamentos e os danos superficiais em construções não foram suficientes para convencer os céticos da época. Tentativas de fazer moldes das pegadas falharam repetidamente, deixando toda a cidade em um estado de frustração. Sem provas concretas, muitos começaram a duvidar da existência de algo sobrenatural, tornando o mistério ainda mais intrigante e desesperador. À medida que o tempo passava, outros detalhes estranhos começaram a surgir. Testemunhas relataram odores extremamente desagradáveis, como se o ar fosse impregnado por algo de outra dimensão. Além disso, um som perturbador se fazia ouvir durante as aparições, um barulho que combinava metal rangendo com um apito alto e agudo, criando uma atmosfera de terror insuportável. A cada nova manifestação, parecia que o visitante trazia consigo uma aura de pavor, como se sua simples presença fosse o suficiente para preencher a cidade com um medo tangível e uma sensação opressiva de algo muito pior que estaria por vir. E até os dias de hoje, o visitante de Van Meter permanece um mistério. Dito isso, agora vamos fazer um pequeno compilado de criaturas criptídeas. O primeiro avistamento que se tem registro do grande monstro enlameado foi em 25 de junho de 1973 em Murfreesboro, em Illinois, nos Estados Unidos. Na ocasião, um casal estava estacionado perto do cais de Riverside Park, próximo da floresta, quando ouviram um grito muito alto. Segundo eles, uma criatura enorme saiu da floresta em direção ao carro. Eles a descreveram com uma cor esbranquiçada, pelo emaranhado com a lama do rio e cerca de 2 metros de altura. O casal não foi capaz de enxergar o rosto de tal monstro e saíram correndo do local. Eles foram até a delegacia registrar uma denúncia. E naquele mesmo ano houve outros avistamentos, o que fez com que o chefe da polícia local investigasse o caso. Em meio às montanhas do Colorado tem uma estranha criatura chamada Slide Rock Bolter.
Dizem que a criatura é do tamanho de uma baleia azul e tem a boca cheia de dentes afiados, olhos pequenos e uma barbatana traseira. Eles acreditam que essa criatura tem um tipo de lubrificação da boca, que lhe permite deslizar pela montanha para capturar suas presas. Reza a lenda que o Slide Rock Bolter só pode viver em uma montanha com um ângulo de 45 graus, porque caso contrário, ele não seria capaz de escorregar para baixo para conseguir comida. O primeiro avistamento do Altamaha no rio Altamaha, na Geórgia, foi antes da chegada dos colonos brancos. A tribo indígena Lower Muscogee Creek foi a primeira a contar histórias sobre a criatura. Dizem que ela tem um corpo parecido com um esturjão com uma crista óssea na cabeça. Ela possui nadadeiras dianteiras, mas não traseiras. O focinho se assemelha a um crocodilo com dentes e olhos grandes. E testemunhas afirmam que a criatura tem de 6 a 9 metros de comprimento. A primeira vez que alguém que não era da tribo viu o Altamaha foi em abril de 1830. E desde então, várias pessoas afirmaram também terem visto tal monstro do rio. Histórias sobre o Furo-Ozark foram contadas por gerações no Arkansas, Oklahoma, Texas e Missouri. Segundo essas histórias, o Furo-Ozark é uma criatura grande do tamanho de um touro com cabelos desgrenhados que lembram um lobo. O pelo pode ser verde escuro ou branco, embora as descrições atuais variem bastante. Muitos dizem que ele é na verdade uma grande criatura parecida com um gato com chifres e olhos vermelhos brilhantes. Outros afirmam que ele lembra mais um urso com cabelos longos, chifres, barba de cabra e olhos vermelhos brilhantes. E terminado esse pequeno compilado, vamos dar uma passadinha no mundo cinematográfico e falar do monstro de Cloverfield. O monstro de Cloverfield é uma imensa criatura subaquática que emerge do Oceano Atlântico após ser despertada por submarinos. A origem do monstro é mantida em mistério durante grande parte do filme. A maioria das teorias acham que ele é um ser extraterrestre. Em vez disso, Clover é uma criatura das profundezas marinhas com uma história evolutiva desconhecida e uma longa vida útil. A espécie cresce consumindo o néctar do fundo do mar, uma substância altamente viciante. Fisicamente, Clover é uma monstruosidade de 240 a 300 pés de altura, com uma longa cauda e uma aparência grotesca, possuindo uma pele resistente ao calor e uma enorme força física. A criatura tem vários parasitas que vivem em sua pele, e sua cabeça possui características de predadores marinhos. Com esôfagos externos, ela pode engolir grandes presas como cavalos e até seres humanos. Sua aparência lembra de um peixe pescador, com sacos membranosos ao lado da sua cabeça e grandes mandíbulas. Sua resistência a projéteis e outros ataques é impressionante, o que torna as tentativas de destruí-la ainda mais desafiadoras. E outra criatura macabra que assombra as águas turvas e violentas é a assustadora Serpente de Gloucester. A história da serpente marinha de Gloucester é um fascinante mistério que marcou a cidade no início do século XIX. O porto de Gloucester virou um ponto central para avistamento de criaturas marinhas extraordinárias, com pessoas de diversas origens, de marinheiros a viajantes, relatando encontros com a serpente monstruosa. Isso gerou uma verdadeira febre na cidade, com até uma famosa taverna, a Breeze of Gloucester, mudando seu nome para Fiona, a Serpente de Gloucester, para aproveitar o clima de fascínio. Por um tempo não se falava de outro assunto, e os relatos continuavam a surgir, até que no ano seguinte, os avistamentos começaram a diminuir, com o último registrado sendo em 1818. Esse avistamento, por sinal, foi de uma criatura realizando saltos perto de um navio passageiro vindo das Antilhas. Embora alguns avistamentos esporádicos de serpentes marinhas tenham ocorrido depois, nenhum foi tão impressionante quanto os relatos do início do século XIX. O último surto significativo aconteceu em 1927, quando uma serpente marinha de 50 metros foi vista por uma tripulação de um navio de guerra, mas esse assunto rapidamente perdeu força. Até os dias de hoje, existe o questionamento sobre a veracidade desses relatos. Alguns sugerem que o que as pessoas viram poderia ser na verdade um peixe-remo gigante, um animal raro, mas não completamente desconhecido na região. Mas seria possível que marinheiros experientes, além de naturalistas, estivessem tão enganados ao ponto de confundir um peixe com uma mítica serpente? E esse questionamento fica aberto até os dias de hoje. Agora, mudando de região, outra criatura que supostamente habita um rio é o monstro do rio Tamisa. O monstro do rio Tamisa é um termo que se refere a uma criatura misteriosa que teria sido avistada no rio Tamisa em Londres. Em 2016, um vídeo publicado no YouTube mostrava uma criatura misteriosa nadando no rio. O vídeo foi feito a partir de um teleférico e despertou a curiosidade dos londrinos e de internautas em todo o mundo.
Algumas pessoas acreditavam que a criatura era um monstro do Lago Ness, mas não há conexão entre os dois. Outras pessoas duvidavam da veracidade das imagens e acreditavam que tudo não passava de uma brincadeira. O rio Tamisa já foi chamado de um grande fedor e foi declarado biologicamente morto. No entanto, atualmente o rio tem uma fauna diversificada, que inclui focas, golfinhos, baleias, linguado, perca, arenque e lampreyas. E indo pro próximo, um bicho bem cavernoso que eu achei por aí, que é meio que uma mistura de tigre e cobra, é o Tatseuwerne. O Tatseuwerne é uma criatura lendária do folclore alpino, encontrada em várias regiões da Europa, como Alpes austríacos, Baviera, França, Itália e Suíça. Descrito frequentemente como um ser com corpo de serpente e o rosto de gato, o Tatseuwerne pode ter 2 a 4 pernas curtas ou até mesmo ser completamente sem patas dianteiras. O tamanho da criatura pode variar entre 1,2 metros a 2 metros de comprimento. Alguns relatos indicam que a criatura é venenosa, sendo capaz de atacar suas vítimas com seu hálito ou até mesmo com um veneno misterioso. A história de como ela surgiu é bem nebulosa, mas muitos acreditam que os pastores dos Alpes estavam relatando encontros com uma serpente de aparência diferente, e que essa criatura sugava o leite das vacas, o que gerava superstições e temores entre as pessoas. O gato Vampus é uma figura enigmática do folclore americano, com uma aparência que pode variar de assustadora a cômica dependendo da região. Inicialmente, ele foi descrito por membros da American Dialect Society como uma criatura misteriosa que emite sons de choro à noite em acampamentos. Algumas versões falam de um gato espiritual de olhos verdes, ou até mesmo de um animal indefinido. O folclorista Vance Randolph descreveu a criatura de uma maneira mais peculiar, chamando-a de uma pantera anfíbia que saltava na água como um visão gigante. Nos anos de 1930, o gato Vampus apareceu em relatos de jornais da Carolina do Norte, onde se dizia que ele era responsável por matar o gato, aumentando o mistério e o medo em torno dessa criatura. As histórias em torno do gato Vampus são variadas, mas ele é geralmente considerado uma entidade misteriosa com poderes ocultos, capaz de transformar-se ou de ter uma natureza selvagem, além de ser uma presença assustadora em muitas áreas rurais dos Estados Unidos. E para finalizar o fundo do oceano, vamos falar de uma espécie de dinossauro moderno, o Mbilu Mbilu Mbilu. O Mbilu 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 é um criptídeo aquático misterioso que habita a região de Likoula, na República do Congo, e que é frequentemente comparado a um estegossauro, um dinossauro pré-histórico. O nome da criatura, que significa o animal com tábuas crescendo em suas costas, faz referência às protuberâncias semelhantes a placas encontradas na parte superior do seu corpo. As observações mais frequentes vêm de moradores locais nas vilas de Bonilla e Ebolo, que relatam avistamentos da criatura subindo à superfície da água, onde é coberta por algas verdes. No entanto, há uma grande falta de informações detalhadas sobre seus pés, pois a maioria dos avistamentos ocorre quando a criatura está submersa. Embora o Mbilu 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 seja descrito como herbívoro, não há evidências físicas confirmadas que provem sua existência, o que deixa sua natureza e comportamento em grande parte no campo da especulação. Alguns acreditam que ele seja uma espécie de dinossauro sobrevivente, mas até o momento nenhum espécime foi coletado para estudo. Agora que finalizamos o fundo do oceano, vamos entrar em uma parte do vídeo que vai muito além do fundo. Falaremos do vazio, o vazio completo, o abismo, o local que esconde as criaturas mais bizarras, intrigantes e assustadoras da história de toda a humanidade. O vazio esconde segredos que nem o melhor pesquisador da humanidade foi capaz de descobrir. Porém, no vídeo de hoje, vocês vão conhecer todos eles um por um. E como o tema do vídeo são criaturas, nada mais justo que começar essa camada falando da criatura marinha U-28. A criatura U-28 é um dos mistérios mais intrigantes da Primeira Guerra Mundial. Em 30 de julho de 1915, o submarino alemão U-28 torpedeou o navio britânico Ibérica no Mar do Norte, e segundos depois, uma explosão subaquática lançou aos ares não só destroços, mas também um monstro marinho jamais visto. O capitão George von Foster descreveu a criatura como um enorme crocodilo de cerca de 20 metros, com pernas que terminavam em nadadeiras e uma cabeça pontiaguda. A criatura contorceu-se por alguns segundos na superfície antes de afundar para sempre. Apesar de nunca ter sido registrada em foto, o próprio capitão relatou o caso anos depois, e outro submarinista alemão afirmou ter visto o mesmo monstro em 1918.
Outro caso enigmático envolve o submarino alemão UB-85, que afundou misteriosamente no mar da Irlanda. O capitão Crack, comandante da embarcação, afirmou que sua tripulação foi atacada por uma criatura de olhos grandes, dentes brilhantes e força suficiente para danificar seriamente o submarino. O UB-85 foi encontrado quase intacto no fundo do mar, levantando questões sobre a veracidade do relato. Alguns historiadores acreditam que uma falha mecânica pode ter sido a causa real do naufrágio, mas há teóricos que sugerem que um verdadeiro monstro marinho pode ter sido o responsável. Especialistas da criptozoologia consideram o caso U-28 um dos avistamentos mais confiáveis de um monstro marinho. E outra criatura também ligada ao mar com uma história bizarra por trás é o organismo 46B. E cara, esse bicho é bizarro demais, se liga na história. O organismo 46B é uma das histórias mais aterrorizantes e misteriosas sobre criaturas desconhecidas. Supostamente encontrado no Lago Vostok, um enorme lago subglacial na Antártida, esse monstro seria uma espécie de lula gigante de 10 metros com 14 tentáculos, inteligência avançada e habilidades assustadoras. Segundo o Dr. Anton Padalka, a criatura poderia paralisar suas vítimas com um veneno lançado na água, além de demonstrar uma hostilidade incomum. Durante a expedição, o organismo 46B teria atacado e devorado cientistas, conseguindo até mesmo hipnotizar uma das vítimas antes de exterminá-la. O relato fica ainda mais surreal quando Padalka descreve a criatura assumindo a aparência de um mergulhador humano para enganar a equipe. Quando um dos cientistas percebeu a farsa, já era tarde demais. O monstro o agarrou e o despedaçou. Em uma tentativa desesperada de escapar, um dos pesquisadores conseguiu amputar um tentáculo do organismo 46B, mas até mesmo o membro decepado continuou atacando. Depois de finalmente capturá-lo, os sobreviventes alegam que o governo russo confiscou a criatura e negou sua existência. Sem provas concretas ou registros oficiais, essa história permanece no campo da criptozoologia e das teorias conspiratórias. Alguns acreditam que o organismo 46B seja uma invenção ou um exagero, enquanto outros veem a ausência de informações como evidência de um possível acobertamento. E outro criptídeo que supostamente também habita as águas e que não tem praticamente nada de informação sobre é Marvin, o monstro. O misterioso Marvin é um dos casos mais intrigantes da criptozoologia marinha. Durante a década de 1960, um robô subaquático capturou imagens de uma criatura alongada e serpentina no fundo do mar. O local e a data exata variam conforme os relatos, com alguns apontando Oregon em 1963 e outros Santa Bárbara em 1966. No entanto, uma reportagem de novembro de 1962 já mencionava a filmagem do estranho ser um mês antes. Assistindo a transmissão ao vivo, a bordo do navio de perfuração Eureka, descreveram a criatura como tendo cerca de 4 metros de comprimento e apenas 15 centímetros de diâmetro, movendo-se de forma peculiar e um padrão em espiral. As imagens mostram que Marvin possuía um corpo coberto por cristas e parecia ser um organismo colonial, levantando diversas hipóteses entre biólogos marinhos. No entanto, a baixa qualidade da filmagem impossibilitou uma identificação definitiva da criatura. Dando uma saída do tema monstro aquático, vamos falar de uma criatura voadora bem semelhante a um morcego, o Bat-Squatch. O Bat-Squatch é um criptídeo voador supostamente avistado perto do Monte Ellis após sua erupção em 1980. Ele é descrito como um híbrido entre morcego e primata, com olhos amarelos, pelo azul, asas de couro gigante e a capacidade de interferir em motores de carro. O avistamento mais famoso ocorreu em 1994, quando Brian Canfield afirmou ter visto uma criatura pousar na frente de sua caminhonete, detalhando sua aparência assustadora e postura quase humana. Esse relato atraiu mais testemunhos, incluindo um piloto privado e um caminhoneiro que alegou ter colidido com o ser no Oregon. E relatos posteriores expandiram ainda mais o mistério. Em 2009, caminhantes no Monte Shasta, na Califórnia, descreveram um ser colossal saindo de uma fenda da montanha, comparando a um pterodáctilo ou um morcego-raposa gigante. Em 2011, um morador de Phoenix relatou ter visto uma criatura alada azulada sobrevoando seu quintal. E em 2014, alunos de uma escola em Ohio disseram ter visto uma sombra preta imensa passando rapidamente pela janela. O criptozoólogo Carl Chuker teorizou que o Bat-Squatch poderia estar relacionado ao Deva, uma entidade alada avistada na Inglaterra em 1922, ou até mesmo ao antigo kaiju japonês em 1826. Apesar dos relatos, não há evidências concretas da existência do Bat-Squatch, e as poucas fotos alegadas nunca foram verificadas. O Bat-Squatch é um híbrido entre morcego e primata, mas um ser perturbador que também é um híbrido, dessa vez humano com rato, é o terror dos esgotos, o Ratman.
Ratman, também chamado de Homem-Rato, é uma das criaturas mais bizarras do filme VHS 94, aparecendo no curta Storm Drain. Ele é um híbrido grotesco de humano e rato, com pele pálida, olhos arregalados e um sorriso sinistro, vivendo nos esgotos de Westerville, em Ohio. A lenda urbana sobre ele atrai a repórter Holly e seu cinegrafista Jeff, que investigam relatos locais e acabam entrando no subterrâneo. Lá, encontram um morador de rua que menciona a expressão Salve Ratman, antes de expelir um líquido preto de sua boca. Nesse momento, os jornalistas são capturados por uma seita bizarra que venera a criatura. Presos em um ritual macabro, Holly e Jeff são apresentados ao culto de Ratman. A criatura aparece e cospe um fluido corrosivo em Jeff, derretendo seu rosto, e o mesmo parece acontecer com Holly, antes da câmera falhar. De forma misteriosa, a história corta para o canal 6, onde Holly aparece ilesa, relatando ter sido resgatada dos esgotos. Porém, enquanto ela fala ao vivo, começa a pronunciar Salve Ratman sem perceber, e de repente vomita o mesmo líquido preto em seu colega de bancada, derretendo seu rosto diante das câmeras, antes de sorrir de maneira assustadora para a câmera principal. Mudando de assunto, em 1977, marinheiros encontraram um cadáver à deriva no mar, e esse corpo ficou conhecido como o monstro de Zoiumaru. A carcaça de Zoiumaru, também chamada de Nova Nessie, foi um misterioso cadáver marinho capturado por um barco de pesca japonês em 1977 na costa da Nova Zelândia. O esqueleto, com pescoço longo e grandes nadadeiras, gerou especulações de que poderia ser um plesiosauro ou uma serpente marinha. Cientistas afirmaram que não era um peixe, baleia ou mamífero conhecido, alimentando a teoria que se tratava de uma criatura pré-histórica ainda viva. No entanto, análises posteriores indicaram que a carcaça provavelmente pertencia a um tubarão-frade em decomposição, que pode adquirir uma aparência semelhante a um réptil marinho. A tripulação do Zoiumaru, liderada pelo capitão Akira Tanaka, ficou intrigada com a descoberta e registrou fotos antes de descartar o cadáver no mar. Algumas amostras foram coletadas para estudo no Japão, mas a empresa de navegação não conseguiu recuperar o corpo. O monstro pesava cerca de 1.800 quilos e media 10 metros, com pescoço de 1,5 metros e nadadeiras avermelhadas. E outro animal que também tem proporções enormes e é extremamente assustador é a terrível cobra gigante do Congo. A suposta cobra do Congo de 100 pés ganhou notoriedade após o relato do coronel Van Lierde, que enquanto sobrevoava a região em um helicóptero avistou uma serpente gigantesca. Segundo ele, o réptil tinha cerca de 50 pés de comprimento, aproximadamente 15 metros, uma cabeça triangular de grandes proporções e escamas verde escuras e marrons. Quando a aeronave se aproximou, a cobra ergueu a parte frontal do corpo como se fosse atacar, exibindo uma barriga esbranquiçada. Van Lierde ordenou que o helicóptero seguisse viagem, mas alguns relatos indicam que uma foto foi tirada, embora nunca tenha sido oficialmente analisada. O tamanho descrito coloca essa cobra entre as maiores que já existiram, levando a várias especulações. Alguns acreditam que ela poderia ser uma piton africana de proporções anormais, uma nova espécie desconhecida, ou até um descendente do Gigantops, um réptil extinto do período Eoceno. No entanto, nenhuma evidência concreta foi encontrada para comprovar sua existência, e os únicos registros são baseados no testemunho do coronel. E continuando nas matas, uma criatura que é tipo um pé grande, só que bem menos conhecido, é o macaco-gambá. Falaremos um pouco dele agora. O macaco-gambá, ou skunk ape, é basicamente a versão sulista do pé grande, com a diferença de que além de grande e peludo, ele é conhecido pelo cheiro insuportável. Relatos dessa criatura aparecem há décadas, principalmente nos pântanos da Flórida, onde caçadores, motoristas e moradores alegam ter visto algo semelhante a um primata gigante caminhando entre a vegetação densa. O nome skunk ape veio do seu odor forte, descrito como uma mistura de carniça e mofo, o que faz sentido se ele realmente vive em áreas pantanosas. A foto mais famosa do macaco-gambá surgiu em 2000, quando uma pessoa anônima enviou uma imagem para o departamento de xerife de Sarasota. No bilhete que acompanhava as fotos, a mulher afirmou que um orangotango estranho andava pelo quintal dela durante a noite. As imagens mostravam uma criatura de olhos brilhantes e corpo coberto de pelos espiando da vegetação. Apesar da qualidade ruim da foto, o caso gerou muita discussão. E mesmo sem provas concretas, o skunk ape se tornou um ícone do folclore americano, sendo explorado em documentários, programas de mistério e até mesmo estampado em souvenirs da Flórida. Agora vamos falar de uma versão do famoso Godzilla, só que com quase nada de informações por aí, o Godzilla Antártico.
Godzilla Antártico foi uma grande criatura avistada uma vez pela tripulação de um navio de pesquisa japonês perto da Antártida em 1958. Foi descrito como tendo uma cabeça semelhante a de uma vaca com 70 a 80 centímetros de comprimento e um rosto de macaco com olhos grandes. E também possuía grandes barbatanas correndo ao longo de suas costas. É uma criatura tão nebulosa que só existe isso de informação sobre ela na internet toda. Agora, mudando de assunto, vamos dar uma passadinha no continente africano e falar do urso de Nandi. O urso Nandi também é conhecido por diversos outros nomes nas regiões africanas, e é uma criatura enigmática com avistamentos relatados em várias partes da África, como Quênia, Uganda, Ruanda e Tanzânia. Ele é descrito como um animal de tamanho médio, entre 1,5 a 1,8 metros de comprimento, mais de 45 centímetros de cauda e uma altura de 1,4 metros. O urso Nandi parece ter características de um urso, mas sua presença não é confirmada, especialmente porque não há ursos conhecidos na África subequatorial. Agora, mudando de região, uma criatura que foi avistada na Virgínia Ocidental, que tem o tamanho de um urso e um pelo branco que lembra lã de ovelha, é o Chipsquat. O Chipsquat, também conhecido como Whitefang, que significa coisa branca em tradução livre, é um criptídeo com características impressionantes que tem sido avistado principalmente na Virgínia Ocidental, especialmente na região sudoeste do estado. A criatura é descrita como um quadrúpede do tamanho de um urso que possui um pelo branco como lã, uma cabeça pontuda parecida com a de um cachorro, dentes longos como sabres e um par de chifres pequenos. A sua cauda é longa e sem pelos, parecido com a de um gambá. Além disso, é relatado que a criatura exala um cheiro de enxofre. Os avistamentos começaram a ganhar notoriedade nos anos de 1990, com uma série de relatos incluindo um ex-marinheiro que viu a criatura se aproximando de um riacho, bebendo e depois atravessando pela estrada. Um outro avistamento em 1994 aconteceu quando duas crianças viram a fera, inicialmente parecendo um grande urso branco que ficou sob duas patas traseiras, o que fez com que se tornasse ainda mais assustador. Um ano depois, em 1995, um casal se deparou com a criatura ao lado de uma estrada, e a descrição deles incluiu um detalhe curioso, a presença de 4 olhos. A criatura atacou o carro, deixando marcas de garras na lateral do veículo. O mistério em torno do Chipsquat continuou nos anos seguintes, com avistamentos em 1999 e 2015, quando campistas na Virgínia Ocidental viram a criatura em várias situações. Um dos encontros mais intensos ocorreu em 2015, quando um grupo de campistas viu a besta se aproximando e reagiram rapidamente, sendo perseguidos pela criatura até que ela desapareceu na floresta após emitir um grito aterrorizante. Apesar das várias testemunhas e avistamentos ao longo dos anos, a identidade do Chipsquat segue desconhecida, e muitos continuam a questionar sua verdadeira natureza, seja como um animal desconhecido ou como parte do folclore local. Vamos para a próxima criatura, que está intimamente ligada aos primeiros relatos de OVNIs: o monstro de Crawfordsville. O monstro de Crawfordsville é uma história de 1891 que começou com um avistamento no mínimo estranho, quando 2 entregadores de gelo observaram o que descreveram como uma aparição horrível pairando pelo ar. O fenômeno foi descrito como uma forma branca com cerca de 5,5 metros de comprimento e 2,5 metros de altura, movendo-se rapidamente sem uma forma definida. A descrição dizia que a criatura tinha barbatanas propulsoras e um olho flamejante e emitia um som de lamento. O medo gerado foi tão grande que no dia seguinte, centenas de moradores também relataram ter visto o estranho fenômeno no céu. Os avistamentos começaram a ganhar grande mídia, com jornais como Indianapolis Journal e Brooklyn Eagle publicando os relatos, o que atraiu a curiosidade de pessoas como o pesquisador paranormal Charles Ford. No entanto, a explicação para o fenômeno surgiu quando 2 moradores locais seguiram o monstro e descobriram que o que parecia ser uma criatura era na verdade um bando de maçaricos. O Crawfordsville Journal sugeriu que as luzes elétricas recém-instaladas na cidade haviam desorientado os pássaros, fazendo com que eles ficassem suspensos no céu de maneira incomum, e sua plumagem branca causou a ilusão de uma figura misteriosa. E outro criptídeo que também tem ligação com o céu são as serpentes celestiais. As serpentes celestiais são criaturas místicas frequentemente descritas como cobras que possuem a habilidade de voar ou flutuar no ar sem o uso de asas. Esses seres têm uma movimentação ondulante parecida com as serpentes marinhas, mas em vez de habitar o mar, elas habitam o céu. Essas criaturas têm sido reportadas ao redor de todo o mundo, com avistamentos documentados do início do século XX. De acordo com moradores locais, essas criaturas haviam sido vistas no passado, mas estavam supostamente extintas na época.
Além disso, algumas serpentes celestiais são descritas com características de dragões, como a habilidade de cuspir fogo ou relâmpago, tornando as criaturas ainda mais temíveis. Alguns anos atrás, na Ilha Hulk, uma criatura apareceu sob as águas e aterrorizou os habitantes locais, e por conta disso, ele foi chamado de o Monstro da Ilha Hulk. O monstro marinho da Ilha Hulk, também conhecido como a criatura Girino, é uma lenda que surgiu após o avistamento de uma criatura marinha de 90 pés que apareceu na costa da Ilha Hulk em 1964. Descrita como um enorme girino preto com uma boca aberta cheia de dentes pequenos, a criatura se moveu em direção ao navio de Robert Lisserec e sua família, dando a impressão de que iria atacá-los. Lisserec descreveu a cabeça da criatura como tendo cerca de 4 pés de altura e 4 pés de largura, com uma mandíbula inferior plana semelhante a um peixe-areia. A pele era opaca e marrom escura, parecendo mais com a de um tubarão do que com uma enguia, sem escamas visíveis ou parasitas. O monstro marinho tinha um corpo robusto de cerca de 2 pés e 4 polegadas de espessura atrás da cabeça, que afunilava para uma cauda em forma de chicote. O corpo era marcado por anéis acastanhados de aproximadamente 1 pé de largura, que se repetiam a cada 5 pés, começando logo atrás da cabeça. Apesar da sua aparência imponente, a criatura aparentemente não era agressiva, já que após se aproximar do navio com a boca aberta, ela nadou para longe, desaparecendo no oceano. Lisserec teve tempo de tirar algumas fotos antes que o monstro se afastasse, e essas fotos vão estar passando no fundo do vídeo. E outro monstro marinho, só que esse tem características de polvo, é o Octosquat. Em uma noite de verão, em 1961, Arquimedes Sanches, um motorista de caminhão, e seu companheiro de viagem estavam percorrendo as estradas das Montanhas Bascas, na província de Vizcaya, na Espanha. Após uma viagem rotineira, enquanto se aproximavam do Puerto Barazar, eles avistaram algo incomum. A cerca de 3 a 4 pés de altura, a criatura parecia um polvo peludo com tentáculos e pelagem de cor ferrugem. Os faróis do caminhão iluminaram seus olhos brilhantes, mas a criatura, aparentemente paralisada pela luz, não se moveu, apenas cobrindo seus olhos com um dos seus tentáculos. Por vários minutos, os dois motoristas ficaram paralisados, observando sem saber o que fazer. O medo tomou conta de Sanches e ele tentou usar o caminhão para afastar a criatura, engatando a marcha ré e dirigindo rapidamente em direção a ela, mas sem sair do veículo. A criatura não reagiu, e apesar de outro caminhão passar sem diminuir a velocidade, o ser não se mexeu. Com o passar do tempo, eles decidiram continuar sua jornada e deixaram a criatura para trás. Quando Sanches contou sua história mais tarde, não havia mais nenhum sinal da criatura, como se ela tivesse desaparecido sem deixar rastros. E para não deixar morrer a tradição de carcaças bizarras encontradas na beira do mar, vamos falar do Monstro de Montauk. O Monstro de Montauk apareceu em julho de 2008, quando um grupo de amigos encontrou uma estranha carcaça na praia de Ditch Plains, em Montauk, em Nova York. Inicialmente, a criatura foi vista como um mistério, levantando a especulação de que poderia ser um experimento mutante de Plum Island, um centro de pesquisa de doenças animais. Uma fotografia colorida da criatura foi amplamente divulgada, gerando um burburinho nas redes sociais e na mídia, com muitos chamando-a de The Hound of Bonneville, uma referência a uma lenda local. O caso gerou uma série de rumores, incluindo o fato de que o corpo da criatura teria sido removido do local por um morador e levado para o quintal de sua casa. Com o tempo, especialistas identificaram a criatura como sendo na verdade um guaxinim em estado avançado de decomposição, com a mandíbula superior faltando, o que fez com que sua aparência fosse distorcida de forma que confundiu muitas pessoas. Agora, mudando de assunto, se você tem aracnofobia, é melhor sair do vídeo nessa parte, porque eu vou falar de um criptídeo que é literalmente uma aranha gigante, o Jabafoff. A Jabafoff, também conhecido como a aranha gigantesca congolesa, é um aracnídeo criptídeo que supostamente habita as florestas do Congo. Descrita como uma criatura enorme com pernas que podem chegar a 3 metros de envergadura, a aranha cavaria tocas sob as raízes das árvores e camuflaria a entrada com folhas, criando uma teia quase invisível para capturar suas presas. Seu comportamento predatório é semelhante ao das aranhas alçapão, atraindo animais desavisados para suas teias com linhas de tropeço. Os nativos afirmam que as Jabafoff já foram comuns, mas agora são extremamente raras. O primeiro relato ocidental detalhado vem de 1938, quando o casal inglês R.K. Lloyd e sua esposa viajaram pela região do Congo belga e avistaram a criatura. Eles inicialmente confundiram a aranha com um animal de 4 patas, mas logo perceberam que era uma gigantesca aranha com pernas de quase 1 metro.
Em expedições subsequentes, o criptozoologista William J. Gibbons encontrou nativos que confirmaram a existência da criatura, descrevendo uma aranha marrom com marca roxa no abdômen e com pernas que chegavam a 5 pés de comprimento, que caçava pequenos animais como antílopes e pássaros. Em 2013, um vídeo misterioso surgiu no YouTube, mostrando o que seria uma Jabafof, capturada por uma câmera de visão noturna em Moçambique, mas é claro que nada foi oficialmente confirmado. E um criptídeo bem bizarro que eu encontrei no Reddit durante a minha pesquisa, postado pelo usuário Apollo Bjorn, foi o não-servo ou não-veado. Se liga nesse bicho, que bagulho cavernoso. O não-servo é uma criatura criptídea que é frequentemente avistada na região dos Apalaches, especialmente na Virgínia. Embora tenha proporções corporais semelhantes a um cervo, os testemunhos descrevem algo muito mais inquietante sobre a criatura. Ao observar mais de perto, percebe-se que essa criatura possui características desproporcionais, como articulações extras e uma postura estranha, às vezes com braços e mãos no lugar das patas dianteiras. A criatura também tem olhos predadores e parece possuir uma espécie de consciência. A maioria dos relatos sobre o não-servo vem de pessoas que estavam sozinhas na natureza ou dirigindo, e tiveram encontros rápidos onde a aparência do ser à distância era facilmente confundida com um veado. Alguns relatos indicam que em certos casos a criatura só tinha 2 patas traseiras, aumentando ainda mais o mistério sobre sua verdadeira natureza. Os Montes Apalaches são bem macabros, tem cada história sinistra que acontece lá. Eu vou fazer um vídeo completo sobre eles em breve, então fica de olho aqui no canal. E falando em montes, vamos falar de uma criatura que habita uma montanha, a criatura louca da Montanha Balde. A criatura louca da Montanha Balde é um dos casos mais misteriosos de criptídeos e OVNIs da década de 1970. A criatura descrita era do tamanho de um cavalo com tentáculos e uma antena, além de emitir um brilho verde intenso comparado a um letreiro neon. Esse evento ocorreu logo após o avistamento de um objeto de fogo no céu, que teria caído perto da Bald Mountain. Esse incidente inicial chamou pouca atenção, mas os avistamentos da criatura em si começaram a ganhar notoriedade rapidamente. E outra criatura que também assombra as matas e é muito igual ao Pé Grande é o Grassman. Cara, o Grassman nem compensa falar, na moral mesmo, é tipo um Pé Grande só que maior e mais violento. A única diferença é que enquanto o Pé Grande fica de boa na floresta, esse bicho fica metendo louco, destruindo as coisas e exterminando pessoas e animais. Até a aparência é igual, um bicho todo peludo e alto que fede pra caramba, então já vou passar pro próximo. E pra finalizar a camada do vazio, vamos falar do Hide Behind. O Hide Behind é uma criatura do folclore americano que habita as florestas durante a noite, e é famosa por sua habilidade única de se esconder de qualquer observador. Quando alguém tenta olhar diretamente para o Hide Behind, a criatura rapidamente se esconde atrás de um objeto ou até mesmo da própria pessoa, tornando-se invisível. Esse comportamento lhe permite perseguir suas vítimas sem ser detectada, atacando-as sem aviso ou arrastando para o seu covil, onde as devora, principalmente os intestinos das vítimas. Os primeiros relatos sugerem que o Hide Behind foi responsável pelo desaparecimento de vários madeireiros que não retornaram a seus acampamentos. Alguns relatos indicam que a criatura emite sons semelhantes aos de uma víbora. Além disso, possui uma aversão a bebidas alcoólicas, que segundo as histórias funciona como um repelente eficaz contra ela. E com isso, finalmente finalizamos a camada do vazio e o iceberg da criptozoologia como um todo. E agora vamos para as considerações finais. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Foi bem divertido fazer esses 2 vídeos, a maioria das criaturas que tinha no iceberg eu não fazia ideia do que era, foi uma bela pesquisa para achar informações, e olha que algumas delas eu tive que ir literalmente na página 2 do Google procurar. Mas valeu muito a pena, até porque criptídeos é um dos meus temas favoritos. Eu deixei algumas criaturas de fora, tipo as brasileiras que eu já falei em um vídeo, e as que são muito conhecidas, como zumbi, vampiro, fantasma, etc. Antes de finalizar o vídeo como um todo, esse iceberg foi dividido em 2 partes. Se você não viu a parte 1, vai estar nas recomendações no final do vídeo.
Mas se não quiser esperar, é só ir no canal, é literalmente o último vídeo postado. E um recado muito importante, o conteúdo desse vídeo foi retirado do iceberg da criptozoologia que foi idealizado pelo Pokerman YTP e achado no Reddit dos criptídeos. Eu acabei esquecendo de falar isso na parte 1, então corrigindo meu erro, aqui estão os créditos ao mano. Mas é isso aí, se você curtiu o vídeo e quer mais conteúdos desse tipo, deixa o seu like, o seu comentário, a sua inscrição e se quiser ajudar o canal financeiramente, deixa o seu valeu. Um abraço do seu mano Sandman e até o próximo vídeo. I'm alone.